Glória a Deus, meus irmãos, nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus. Vamos desta feita iniciar aqui o livro Atos dos Apóstolos, Novo Testamento. Nós vamos iniciar esta parte da palavra de Deus, o quinto livro do Novo Testamento, escrito por Lucas, provavelmente o médico, o mesmo que acompanhou Paulo. Esta data, para alguns, tem sido o ano 90 depois de Cristo. Assim nós vemos uma data bastante interessante, porque o livro enquadra bem a história da igreja no primeiro século. Capítulos, ele tem 28 capítulos e tem aqui 1007 versículos. O local, provavelmente, Roma. Teria sido dali que Lucas escreveu este livro, Atos dos Apóstolos. Esta introdução, ela vai mostrar aqui, às vezes Lucas usa palavras técnicas, O exemplo, Mateus 19, 24, Marcos 10 e 25, eles usam ali a palavra rafes para agulha, alfinete, agulha caseira. Mas Lucas usou um termo técnico chamado belone, que é uma agulha de cirurgião, até porque Lucas era médico, Na ideia que se tem, ele tinha uma capacidade técnica maior. Em Lucas 1 e 3, Atos 1 e 1, o médico amado escreveu esta carta a um homem chamado Teófilo, ó excelentíssimo Teófilo. Pode ser que Teófilo tivesse um posto alto no serviço do governo romano. Aí usou a expressão excelentíssimo na saudação. Há três possibilidades. Teófilo não seja o nome real. Nesse tempo era perigoso ser chamado de cristão, ser cristão, por causa da perseguição dos romanos, do império. E aí veio esta hora, de que pode ter a carta sido escrita em nome de um Teófilo, que era apenas quer dizer assim, alguém que ama a Deus, A palavra Teófilo significa Theos, Deus, e Philein quer dizer amor, Certamente ele usou essa palavra não como nome próprio, mas como uma forma de identificar alguém que queria saber sobre o cristianismo. Pode ter sido escrito a um funcionário do governo para mostrar como era o cristianismo, bom e belo, a fim de convencer a não perseguir os cristãos. Então, algo bem interessante aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. Isto é sugestivo, mas talvez também pode ser que esse Teófilo fosse alguém muito rico, muito importante, e que fosse paciente do médico Lucas, É uma terceira possibilidade a respeito
de Teófilo, né? O propósito do livro é recomendar o cristianismo ao governo romano, né? Demonstrar que o cristianismo é uma religião para todos os homens e para todas as nações, né? Era uma religião que ela se expandia, que ela ia de encontro ao mundo, como Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Desde já nós temos essa ideia que também Cristo não deveria ser pregado apenas como para algumas pessoas, mas para todos, né? Hoje nós já não pregamos mais Cristo para todos. Estamos dentro das igrejas trocando profecias e revelações e marchando no Espírito. Mas o principal objetivo do Evangelho é ganhar almas para o reino de Deus. O Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É triste você ir a um culto e ver muitas coisas comuns e não ver uma pessoa aceitar Jesus, né? O principal motivo de termos igrejas abertas, ganhar almas para o reino de Deus. É lógico que nós vamos adorar o Senhor, porém, o mundo está perdido aí e hoje muita gente está dividindo a igreja, né? Tem 50 pessoas numa igreja, aí sai 10, forma outra, sai mais 10, forma outra. Aí fala assim: a igreja está crescendo. Não, a igreja não está crescendo. A igreja cresce quando nós ganhamos uma alma para o Senhor Jesus. Existem aqui algumas seções que vão dividir o livro. Do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 6, versículo 7, a igreja em Jerusalém e a pregação de Pedro, né? Foram os primeiros dias da igreja, logo a chegada do Pentecostes, ali a chegada do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui também, a palavra de Deus mostra uma outra seção do livro 6, capítulo 6, versículo 8 ao 9 e 31, a divulgação do cristianismo através da Palestina e o martírio de Estevão, né? Momento extraordinário, porque ali começam a morrer cristãos. Nós vamos ver também a terceira seção do livro, capítulo 9, 32 ao 12, 24, a conversão de Saulo e a extensão da igreja à Antioquia. A igreja estava crescendo, então foi se estendendo. Nós vamos ver isso passo a passo. Essa aqui é só uma introdução ainda. Nós vamos ver ali, capítulo 12, 25 ao 16 e 5, a pregação do Evangelho na Ásia Menor e Galáxia. A igreja na Galáxia é um grande marco aqui no começo, né? Nós vamos ver tudo isso. Galáxia era uma das cidades da Europa. Nós vamos ver aqui capítulo 16, versículo 6 ao capítulo 19 e 20, a expansão da igreja na Europa e a tarefa de Paulo nas grandes cidades gentios, né? Começa aí, tantas cidades, Paulo tem que pregar, tem que explicar sobre os deuses que não têm valor e o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, o único Salvador. Tem uma entradazinha lá na Europa muito forte, né? Coríntios, da cidade da Grécia e outros demais. Falar-nos da chegada de Paulo a Roma e da sua prisão.
falando aqui que Paulo, ele tinha sido missionário em muitos lugares, porém, Paulo nunca foi missionário em Roma. Ele nunca foi pregador na igreja de Roma, nunca foi pastor. Aí você fala, mas por que diz que Paulo teve em Roma? Ele foi para Roma preso para ser julgado. Então é diferente. Paulo nunca entrou numa sinagoga romana, numa igreja, num templo romano, cristão, um lugar de adoração, para ali ser o pastor, o missionário, o pregador. Não, ele em Roma ele foi preso e ser julgado por César. Ele apelou para César. Nós vamos ver isso no decorrer do livro. As fontes que Lucas utilizou, né? Os primeiros 15 capítulos, né? Lucas não estava presente. Pode ter acessado duas fontes, mas quais seriam essas fontes? Essas fontes seriam os registros das igrejas locais, né? O que ia acontecendo ali, os líderes da igreja local iam registrando, deixando a história sobre a salvação, ceia, batismos, as novas conversões, né? E se houvesse alguma guerra, algum desconforto com a igreja, os romanos, as autoridades da época, ia tudo ficando registrado ali. Os acontecimentos, os irmãos que davam trabalho, tipo assim, dissensões dentro da igreja, iam ficando registrados nos livros, né? E Lucas pode ter usado esse material aí. As principais igrejas seriam a igreja de Jerusalém, capítulo 1 ao 5, 15 e 16. Cesareia, capítulo 8, versículo 26 ao 40, capítulo 9, 31 ao 10 e 48. A igreja de Antioquia, capítulo 11, 19 ao 30, e 12, 25 ao 14, 14, 28. Então, fontes usadas, né, por Lucas para escrever o Evangelho, ou melhor, para escrever o livro Atos dos Apóstolos. Vamos corrigir aqui, para escrever Atos dos Apóstolos. Lucas pode, do capítulo 16 ao 28, Lucas parecia estar presente ali, para falar de coisas que realmente ele estava vendo, né? Ele parecia conhecer bem os fatos e participar também. Algumas vezes ele diz que os discípulos fizeram algo, e algumas vezes ele diz nós fizemos, né? Quando ele diz nós, ele está declarando que estava participando daquela atitude ali. Isso está em Atos 16, 10 ao 17, Atos 20, versículos 5, 16, Atos 21, de 1 a 18, Atos 27, 1 ao 28 e 16, né? Atos 27, versículo 1 ao capítulo 28 e 16, né? Lucas foi testemunha ocular de grande parte do livro. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos iniciando essa palavra de Deus, essa série de mensagens sobre o Evangelho, conhecido como o Evangelho dos Apóstolos, mas o nome do livro é Atos dos Apóstolos, né? Então nós vamos continuar, em nome de Jesus, nos próximos dias, adorando a Deus e ouvindo a sua voz,
no livro Atos dos Apóstolos. Toda vez que for possível, estarei transmitindo esta poderosa palavra para você. Sabe mais, esta introdução é simples, é breve, mas é essencial para que nós saibamos a estrutura do livro e a sua autoria, os principais assuntos que serão comentados, pregados e até revelados, porque tem gente que não sabe de nada e que não sabe, é como se estiver escondido, então é revelação. Vamos dar graças a Deus e aprender essa palavra em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus.